Todos nós sabemos que os Estados Unidos atacou o Irã em uma atividade coordenada junto com Israel. Mas os reais interesses que os Estados Unidos têm por trás disso vão muito além de uma proteção econômica, vamos dizer assim. Já peço a vocês que deixem um like nesse vídeo para ajudar o YouTube a entregar para outras pessoas e vamos logo entender essas narrativas. O vídeo aqui do Paulo Teles 90, vou mostrar o perfil dele, sigam lá, doutor em História pela UFRJ, ó, mestre em Sociologia. O cara faz algumas explicações e ele está começando uma série justamente sobre essa temática. E esse aqui é o primeiro vídeo. Vamos dar uma olhada antes da gente comentar um pouco mais. Ninguém começa uma guerra por acaso. E se você acha que a tensão no Irã é sobre o Oriente Médio, você está sendo enganado pela narrativa oficial. Enquanto o mundo olha para os mísseis, dois movimentos silenciosos acontecem nos bastidores. Primeiro, o Irã é o nó principal da rota da seda chinesa. Tomar o Irã, derrubar o regime dos ayatollahs, é asfixiar a China antes que a sua economia se torne imparável. Mas calma, ainda falta um componente humano. Trump está pressionado. Antes da gente ver esse tópico, realmente é interessante a gente entender que o Donald Trump pretende é estrangular a economia chinesa. Ao passo em que ele quebra o Irã, que é parte essencial da Rota da Seda, ou seja, uma rota muito antiga comercial ali naquela faixa asiática, ele tende, com esse conflito, expandir para algo muito maior que acabe, em certa medida, mostrando que os Estados Unidos sempre teve superioridade econômica, mas, na verdade, a única superioridade que os Estados Unidos têm nesse momento do governo Trump é simplesmente a superioridade militar. Então, para mostrar ao mundo que os Estados Unidos ainda é a potência e não a China, não muda o eixo Ocidente para o Oriente, nem o eixo norte para o sul do globo, os Estados Unidos, e quando eu falar Estados Unidos, entenda Donald Trump, deseja fazer uma escalada de guerra para que ele consiga estrangular a economia chinesa com a única força que ele realmente tem, já que a economia dos Estados Unidos não está tão boa assim. E qual é essa única coisa que ele tem? O exército. O exército norte-americano é a única forma que o Donald Trump tem eficaz de combater o avanço chinês no globo. Por conta dos arquivos do caso Epstein, e não há nada melhor do que os tambores de uma guerra para calar a oposição e unir um país. Nunca foi sobre democracia. É sobre jogos de poder, disputas por hegemonia. Quer entender mais sobre isso? Então não perde a nossa série. Esse é o primeiro episódio da Ordem do Caos. Bom, não percam aí a série do professor Paulo Teles, bem cirúrgico mesmo que ele fala. E o último caso que ele falou aí, que a mídia norte-americana, a mídia e os políticos, né, estão ainda muito em cima do Epstein Files, nos arquivos do Epstein. O Donald Trump, por ter sido mencionado inúmeras vezes, ele quer arrumar uma cortina de fumaça para que as pessoas acabem deixando isso de lado. E aí, uma das formas de fazer isso é algo que pegue em uma perspectiva global. Algo que se encaixe em todo o contexto global. Que toda a mídia global pare de discutir o que antes estava sendo pauta e tenha uma nova pauta a ser discutida. Então, o professor explica bem que as narrativas elas são construídas também por elementos que participam da política global. Não só pelas mídias, mas os políticos, no caso aí Donald Trump, ao realizarem determinadas atitudes, eles conseguem controlar o discurso. Eles conseguem fazer uma manobra para alterar o olhar de um problema para o outro. Não que o Donald Trump não seja um cara louco, que a gente sabe que ele é, ao ponto de realizar uma terceira guerra mundial, talvez, espero que não. Mas ele é capaz de tudo para realizar os seus objetivos, principalmente quando a sua imagem, que ao longo de toda a sua carreira, tanto quanto empresário quanto político, teve inúmeras crises, teve inúmeros casos de atitudes totalmente inadequadas para alguém que é um líder de Estado, para alguém que é um líder de uma empresa. No comentário aqui, principal, concordo, quando um líder está enfraquecido, ele inventa um motivo para fazer uma guerra. E a verdade é que o comentário do amigo é totalmente correto. A imagem de Donald Trump, ela está enfraquecida até mesmo para os seus eleitores, até mesmo para aqueles que são votantes lá nos Estados Unidos do Partido Republicano, ao qual ele pertence. E ele está muito preocupado com a eleição de meio mandato, que é aquela que vai trocar parte do parlamento norte-americano, e ele não pode perder a maioria das cadeiras do parlamento.
Porque ele mesmo já falou, se a gente perder, eles vão fazer o impeachment, eu vou sair daqui, eu vou ser retirado, etc. Ele mesmo reconhece, falando isso, ele mesmo admite que o seu governo não tem base, que o seu governo não tem força para continuar somente com a figura dele. E a sua estratégia é aquela, né? Ele quer renovar esse governo como a gente não sabe. Ou melhor, vamos fingir que a gente não sabe como é que ele quer renovar esse seu governo. E aí outro professor Rock, HOC, sigam aí o perfil do cara, careca da geopolítica, adorei. Ele faz também um vídeo muito bom explicando sobre isso. Vamos contemplar o vídeo dele por completo. Começou a guerra no Oriente Médio contra o Irã. Estávamos acompanhando os movimentos americanos e o ataque aconteceu nessa madrugada. Israel e Estados Unidos atacaram o Irã. E o Irã retaliou em vários países na região. O Trump veio a público, fez um pronunciamento e disse que os objetivos americanos são, primeiro, impedir que o Irã possa ter uma bomba atômica no futuro. Então, continuar destruindo o programa nuclear iraniano. Depois, destruir o estoque de mísseis balísticos e a sua capacidade de construir esses mísseis. E, por fim, uma mudança de regime. O Trump disse que ele quer mudar o regime iraniano e convidou a população do Irã a participar e lutar pela sua liberdade. Não nesse momento, ele disse para todo mundo ficar abrigado, porque muitas bombas vão cair, mas que depois eles têm que lutar por essa oportunidade única que os Estados Unidos estará ao lado deles. O primeiro ataque inicial foi contra o palácio do líder supremo, o Ayatollah, e isso indica que o objetivo é decapitar o regime. Esse ataque que foi realizado ao palácio do Ayatollah não vai ser tão simples quanto a captura de Nicolás Maduro. Primeiro, porque foi uma medida desesperada, e segundo, porque não houve uma articulação interna como houve na Venezuela. Com certeza aquilo que houve na Venezuela foi algo totalmente combinado com quem está no poder agora lá. No Irã, não. No Irã, eles não tinham ninguém lá dentro para que pudesse, como o professor falou, cortar de vez o poder do Ayatollah. Então, antes mesmo do ataque, o Ayatollah já estava protegido. Uma coisa que ele acabou aí comentando é que um dos motivos que os Estados Unidos, juntamente com Israel, tiveram para entrar em território iraniano para realizar esse ataque é o avanço da construção de ogivas nucleares. Primeiro que é como se só os Estados Unidos pudessem ter ogiva nuclear no mundo. Por que eles querem? Só eles dominar essa potência nuclear no mundo inteiro. Poder de ameaça. É simples. Se eu tenho, ninguém me ataca. Mas o Irã deixou bem claro que, se fosse atacado, eles iriam retribuir o ataque. E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos fez essas mesmas acusações ali pelos anos 2000 contra o Iraque. E o Iraque foi lá e fez o quê? Lembram daquelas duas torres, os aviãozinhos lá? A mesma coisa. O Oriente retalhando o Ocidente. Nada mais é do que, se você me dá o troco com a moeda, eu te dou o troco com a mesma moeda. Antiga lei do talião, olho por olho, dente por dente. Mas para o Trump, ele prefere colocar vidas de pessoas inocentes do seu próprio país em risco do que manchar a sua imagem individual, que já está manchada. Tem rumores de que o líder supremo já não está vivo, a gente não sabe ainda, não tem confirmação disso. Outras notícias mais recentes dizem que o ministro da Defesa e o líder da Guarda Revolucionária foram eliminados também. Se isso for verdade, o Irã passa por apuros, o regime começa a ser abalado nos seus pilares, nas suas partes principais. Para derrubar o regime tem que derrubar a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária não é uma pessoa, é um grupo inteiro, mas se você eliminar muitas lideranças, é possível que outros comecem a se entregar ou desistir. O Irã retaliou, e na guerra no ano passado contra Israel, o Irã lançou 500 mísseis num total. Hoje o estoque do Irã passa dos milhares. Se ele quiser continuar retaliando, ele tem munição e capacidade de atingir vários outros alvos. A grande pergunta é se ele vai conseguir ou vai partir para o fechamento do Estreito de Hormuz, que é um estreito por onde passa 1/5 do petróleo do mundo. Isso teria uma repercussão, um impacto muito maior no mundo no geral. Óbvio que a pergunta aqui é se o Irã vai conseguir a tempo ou estar de pé para montar uma operação dessa natureza. Mas o fato dele ter atacado o Catar, Emirados Árabes, Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, além de Israel,
mostra que o Irã não está preocupado e está disposto a sim, escalar muito. Israel convocou seus reservistas, 2 porta-aviões estão na região, um no ataque e outro na defesa. O cenário é bastante intenso e vai ser uma guerra maior. Bom, então o professor Roque ele foi cirúrgico, dizendo justamente o que o Irã é capaz de fazer. E que o próprio Irã já avisou que iria fazer. Nós iremos sim retribuir caso sejamos atacados. O comentário aqui, um comentário muito bom, perguntando quem elegeu os Estados Unidos como guardião do mundo. Na verdade, eles se colocam como essa posição. Quando eles criam lá atrás, se eu não me engano, é a doutrina Monroe, que diz a América para os americanos, eles se tornaram, ou melhor, eles se colocaram como guardião da América, mas na verdade eles queriam fazer o resto da América como se fosse uma grande fazenda produtiva e que todos os recursos fossem enviados para os Estados Unidos, porque lá eles decidiam o que fazer com esse recurso, obviamente para juntar mais riqueza para eles. Então os Estados Unidos ele se considera guardião do mundo, a polícia mundial. E outra pessoa aqui perguntando o que os Estados Unidos ganham com isso. A pergunta não deveria nem ser essa. É o que o Donald Trump ganharia com isso, e a gente já foi respondendo por aqui. Sobre o Ayatollah Khamenei, o Michael Netanyahu avisa, ele diz em algumas notícias, tem aqui, só estou vendo obviamente as manchetes, de que tem indícios de que o Ayatollah está, né, desvivido. Enquanto o Irã, pouco tempo depois, tá, 2 horas atrás, a informação aqui do portal G1, enquanto o Irã rebate, né, a informação de Israel e afirmando que ele está vivo. Então, a gente ainda não tem uma certeza do que realmente aconteceu. O que eu soube, como falei no começo, é que ele conseguiu fugir para um bunker e está abrigado lá desde então. Sigam aí o Paulo Teles, que fez esse primeiro vídeo que a gente deu uma analisada, e também sigam o professor Roque em suas redes, tá? Grande abraço para você que assistiu o vídeo até aqui. Por favor, se você quiser se inscrever, eu agradeço demais. Até uma próxima.